Em caso de investimento, você tem a pessoa que é conservadora, moderada, eu sou moderado, e tem aquele que é agressivo. Agora, você tem que perguntar a pessoa onde é que você quer chegar, quais são as suas metas. Eu, quando estou ali na parte de educação financeira, eu começo perguntando qual foi a educação e vou fazendo com que a pessoa vai descobrindo onde é que ela quer chegar. E a gente vai trabalhar isso, vai mudar radicalmente. Bom, tudo bem, você pode melhorar? Posso, mas aonde você quer chegar? Que caminho você quer percorrer? Quanto tempo? Qual o risco? Nessa linha. Então ela por si só vai acabar se descobrindo. A gente vai dar apenas o suporte. Perfeito. Que não tem uma receita pronta. Aqui, ó. Cada um vai criar no final o seu método, sua própria receita. O seu jeito. Exato. Que a maioria do mercado já chega com um pacote pronto para você fala, pô, não, vai acontecer, igual a queda do petróleo. O petróleo está caindo. O que vai acontecer daqui para frente? Inflação tende a reduzir, porque o petróleo está caindo, nossos caminhões aí utilizam diesel, o preço do diesel tende a reduzir, as empresas trazem os produtos e isso vai reduzindo a inflação. Então a gente precisa já nesse cenário já estar olhando 6 meses para frente de como vai ganhar dinheiro, como vou me posicionar. Estamos começando mais um episódio do PrismaCast. Sejam bem-vindos e hoje o tema ele é muito importante, aquele tema que ajuda você na sua vida e no seu bolso. Hoje a gente fala um pouco sobre economia, sobre empreendedorismo no mundo digital e também sobre o mercado financeiro. Hoje eu tô aqui com uma equipe de peso para falar com vocês sobre esse assunto. Tenho 2 convidados ilustres e de honra aqui que estão comigo. O primeiro... Pode abrir a câmera, inclusive. O primeiro convidado que eu tenho com vocês é o Silas Rodrigues, do canal Silas Rodrigues de Economia, Investimentos, Ações. E também o professor, posso falar que é professor, né? Professor, treinador, palestrante, Luiz Carlos, que é um contador de ponta, de longa data, currículo grande, muita experiência. Muito uma honra ter vocês aqui, meus queridos. Valeu, Tiagão. Prazer receber vocês. Valeu, Thiago. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite aí. Prazer. Vamos explodir tudo aqui hoje. Não, calma, que é isso? Vamos com calma, porque hoje o nosso podcast está em alta. Estamos decolando. Então eu quero falar com vocês o seguinte, queria fazer uma introdução. Vou começar primeiro com o Silas, depois a gente fala também um pouquinho sobre com o Luiz Carlos. Eu queria, Silas, só que você se apresentasse. Quem é Silas Rodrigues? Para quem não te conhece, ó, nessa câmera aqui, pode se apresentar. Para quem não conhece Silas Rodrigues. Silas Rodrigues, hoje, ou ontem, ou anteontem, sempre uma pessoa humilde, que está sempre querendo ajudar as pessoas que estão iniciando no mundo de investimento, nos negócios, e sempre com a verdade, trazendo aqui que a Bolsa de Valores, muitos vendem a ilusão aí de que você vai ficar rico, sua carteira vai do 100 para o 200 mil do mês para o outro, e não é assim. Então a gente utiliza este meio de Bolsa de Valores para pensar lá na frente. Então, hoje o Silas Rodrigues é isso, mas antes o Silas Rodrigues também pensava já nisso, Tiagão. De ajudar as pessoas. De ajudar as pessoas e eu sempre tive esse foco, né, de querer ajudar quem mais precisa, assim, os pequenininhos mesmo. Então, seu foco é ajudar o pequeno. Isso. O que tá começando, não é ficar vendendo aquela ilusão de que você vai ganhar, vai enriquecer. Você já prometeu pra alguém que você vai enriquecer fazendo isso? Não, e se alguém prometer isso, tá errado, né? Não existe, não tem como prometer isso. A pessoa pega assim, vou te dar um investimento de 5% ao mês. Aí já tem que sair correndo. Corre porque isso não existe. 5% ao mês, 5% ao dia. Então na bolsa... É muito alto, né? Na bolsa toda hora tem anúncio aparecendo esses negócios aí que vai ser robozinho, isso é Pix, explode tudo. E na verdade não é assim. Tem que ir com calma porque na hora que a bolsa vira... Só fica os corajosos. Hoje, como vocês estão vendo, o podcast aqui vai ter polêmicas, vai ter, assim...
E detalhe, tudo vai ser tudo muito realista. Então esse é aquele podcast que você que tá mexendo com as suas finanças, de pegar papel e caneta. Eu acho que hoje é papel e caneta na mão, que vamos sair coisas úteis aqui com certeza. E também com o nosso querido professor Luiz Carlos, nosso contador de ponta. Luiz Carlos, como você se apresentaria hoje, ó, nessa câmera aqui? Para quem não te conhece, como que você se apresentaria agora? Olá, professor Luiz Carlos, professor, palestrante, coach, vários anos de atuação na área, passagem por universidades, faculdades, atuei junto ao Sebrae e atualmente, além da contabilidade, mantenho também um foco em educação financeira, que eu acho que um dos pilares para a transformação desse país será a partir do momento que os brasileiros tiverem acesso à educação financeira, mas não educação financeira aqui, só fazer continha, mudar a mentalidade, porque a partir do momento que a pessoa começar a entender como que é a parte financeira, ela já começa a ter uma melhoria de vida, não apenas na área financeira, mas em todas as outras áreas da vida, seja na familiar, profissional, quem vai para a área do empreendedorismo, empresarial, espiritual, saúde, tudo isso aí, é um conjunto. E o meio ambiente também acabará sendo beneficiado, porque um dos pilares, na minha ótica, para mudança nesse país, chama-se educação financeira. E como professor, eu sou praticamente 24 horas. Costumo brincar, se fosse médico, advogado, arquiteto, primeiro vem o professor. Porque sem o professor não existiria e não existirá nenhuma formação em nenhum profissional. Tá Então, bom? Vocês dois fazem muito sentido um pro outro, né? Porque como você falou, você quer ajudar as pessoas que têm mais dificuldade de investimento e ele quer ensinar, né? Então acaba que os dois se complementam ali, né? Acho que por isso que vocês estão trabalhando bastante juntos agora, né? Dá uma sinergia aí, né? Uma sinergia, alinha os objetivos, Exato. né? Isso, ele, Então- oficialmente ele ajuda toda a nossa comunidade, né? Ele está lá dando suporte diariamente. Muitas perguntas difíceis, assim, que deixa a cabeça do pequeno investidor meio turbulenta, embaralhada. O professor vai lá com toda cautela e paz, explica, né? E mostra de todos os jeitos possíveis ali. E esse é um dom do professor, né? De explicar Principalmente assim, nessa desse época jeito. agora que tem um imposto de renda. Quantas pessoas na comunidade que você falou comigo ali nos bastidores? Temos mais de 600 hoje mais de pessoas. 600, uma comunidade de 600 pessoas, Isso. todos investidores, todos através do canal. Isso, todos através do canal, que com certeza estarão aqui prestigiando esta aula, né? Sim. professor? Legal, legal. E todos eles vieram através do canal e confiaram no nosso trabalho e estão com a gente. A comunidade tem 2 anos, então 2 A anos gente pode aí- falar então que são 600 vidas transformadas? Sim. Quem foi transformado pela comunidade está assistindo então? Deixa o... Acho que o que melhor, qual a melhor propaganda senão o feedback, né? Então, pra quem tá assistindo esse podcast, tá cogitando fazer parte dessa comunidade, mas tá achando que, não, é aqueles. É que nem o. Não vou citar nomes. Vendedor de sonhos. Silão é vendedor de sonhos. Não, não. Ilusões. Tá achando que é aqueles cara que vai vender um curso te ensinando a vender o curso dele? Não é isso. Não. Se você tá achando que é isso, já esquece. A pegada aqui é diferente. Sim. Então, assim, se você tá cogitando fazer parte da comunidade, vai nos comentários que você vai ter a prova viva lá. Então, se tiver comentário aqui nesse vídeo, é real, não tem comparação. Se você é da comunidade, já exploda o comentário aqui embaixo e deixa aí os benefícios da nossa comunidade. Conta, né, o se seu- vale a pena, se não Conta vale o que a pena. aconteceu, a sua transformação, como Conta. foi. Que porque eu sempre falo, hoje em dia, eu não, como eu falei, né, a gente até brincou aqui nos bastidores, que é uma coisa muito séria até. Quem não tiver na internet, quem não tiver no digital nos próximos anos, não vai existir. Né? É como se não existisse, a verdade é essa. Por exemplo, eu tava procurando um restaurante, e aí uma coisa que eu levei muito em conta, né? Reencontro dos amigos ali da escola e tal, e eu escolhi o restaurante. A primeira coisa que eu vou é nas avaliações, cara. Eu vejo a opinião da galera. Aí fala, mas as pessoas às vezes comentam uma coisa ali meio agressiva. A gente sabe que tem sem noção, mas a gente sabe que é impossível a maioria ser sem noção, né? Sim. Tipo assim, alguém tem que estar com uma opinião verdadeira ali. Aí você começa a ver os relatos e você já reclamou que a comida veio fria. O atendimento foi grosseiro. Aí você já quer saber? O cara perdeu um cliente por causa de um comentário na internet. Olha que loucura. Sim. Então, a mesma coisa para a comunidade, eu tenho certeza que vai ter as pessoas que vão entrar na comunidade por ver os relatos e olhar e falar, olha, esse relato, acho que o que mais vende hoje em dia, claro que o marketing é importante, o trabalho técnico de vocês ele é importante, mas eu sempre falo para os meus clientes, o cliente normalmente ele não percebe o trabalho técnico, né? Ele se encanta com os olhos. Então, o que eu sempre falo, o que é mais importante hoje em dia é o feedback. Isso.
é aquela avaliação, né? Recentemente teve uma atualização nesses marketplaces, né? E hoje tem foto das pessoas que pegaram, compraram algo e tiram foto pra provar lá que veio, chegou certinho. Né? Isso ajudou muito na minha vida. Eu compro olhando aquelas fotos. Então tem vezes que eu nem compro porque eu não gostei. O cara coloca praticamente uma é uma foto, avaliação, isso mesmo. O cara coloca Hoje uma foto no produto, mas você vê a avaliação isso e fala, mesmo. não nada a ver com o que não bateu. Então Quem não nunca, vou né? correr disso aqui. O cara às vezes tirou a foto dele em cima do sofá, aí você olha e fala, nossa, pegou um banco do sofá inteiro, então é muito grande. Ou não, então é muito pequeno. Ou ele tá segurando na mão dele e você fala, nossa, o tamanho da mão do cara na foto parece bem maior. Sim, então, realmente, o feedback acho que é o mais importante. E falando sobre feedback, por quê? Né? Vamos falar um pouco sobre o canal. Porque pra você que tá acompanhando esse podcast, o Silas Rodrigues é o canal do YouTube, né? Do Silas. Oficial. É a nossa persona ilustre do canal. Você pode colocar lá Silas Rodrigues YouTube. Só vai aparecer eu, acho que se é pra colocar Silas Rodrigues canal também, acho que já vai aparecer também. Mas você coloca, no pior dos casos, a última tentativa, Silas Rodrigues Investimentos. Acho que aí você não tem falha. Sim. Já não tem como não tem escapatórias. Pode ter talvez um Silas Rodrigues que faz vídeo de, sei lá, de alpinismo, sim, de turismo, mas de investimento é só ele, cara. Não tem erro. Então você pode pesquisar lá o canal dele que você vai achar. Silas, pra quem for no seu canal hoje, vai encontrar o quê? Conteúdos diários sobre bolsa de valores, atualizações de mercado, opinião sobre mercado. Legal. Acredito que a minha visão sobre o que está acontecendo no mercado ela é muito importante porque eu opero diariamente, né? Então, eu estou colocando recursos do meu bolso, não é algo tipo que, manda aquela informação, mas a pessoa não está colocando o dinheiro no bolso dela. Então, o que eu coloco ali, o que eu mostro, tá aberto. Pele em risco. Pele em risco, a pessoa vê o meu ganho e meu prejuízo, né? Então, não vou falar para você que é só ganho, porque não é só ganho, mas, graças a Deus, os ganhos são maiores do que os prejuízos. Muito maiores, pelo que eu olhei lá no canal, muito maiores. Mas não, tá sendo modesto. Mas não foi assim no início, né? No início, tive muito prejuízo porque eu assisti conteúdos de YouTube e realmente caí em contos que não era verdade. Então, tive que realizar os prejuízos, só recuperei isso depois de 3 anos. Mas eu vou até dar um touch em você então pra te perguntar. Olhando então esses vídeos que você assistia de outros canais e olhando o seu, pra quem vai te conhecer agora, qual é o diferencial do seu canal? Que fala, mas eu posso assistir lá um Thiago Nigro, um não sei quem lá, um Bate da vida. Qual que é o diferencial? Fala, não, você vai gostar mais do meu por isso. Atualizações diárias. Depois que você pega uma confiança, honestidade, de eu estar mostrando o que eu estou fazendo com o meu próprio recurso e mostrando os nossos ganhos, né? Os ganhos e os prejuízos. Transparência, E né? quando acontece um erro, a gente chega e fala, houve um erro aqui e foi por esse motivo. Mas eu vou fazer uma propaganda pra você também, uma coisa que eu gostei muito no seu canal, Silas. E eu acho que você vai concordar comigo, doutor. De que é uma pessoa real do dia a dia. Esses canais que eu vejo, os maiores... Ele é autêntico, né? Eles não têm uma autenticidade. É como se fosse um personagem ali, né? E aí ele tá falando uma coisa pra você, mas a empresa... Mas não é nem ele que investe o dinheiro dele. Ele tem um escritório de contabilidade. Não é nem ele que investe, ele não entende nada. Então, assim, eu acho que você é uma pessoa real, porque outras pessoas que vão se identificar com você vão ser por isso, né? Fala, pô, uma pessoa real, eu posso esbarrar com o Silas no mercado amanhã, entendeu? Sim. E tá com as mesmas ações que ele, e tá com as mesmas quantias que ele nessas ações. Sim. Então, uma pessoa... Agora eu vou falar, Thiago Nigro, mas estamos falando de milhões, de bilhões, então... ser uma coisa real do dia a dia, acho que é um diferencial seu. E de fato, uma pessoa que é de Mogi das Cruzes pode com certeza me encontrar na rua. Esbarrar no mercado. Com você. Nos mercados que tem as menores margens, né? Porque nas caminhadas. Eu não vou em mercado que tem grandes margens, não. Aí, a gente já sabe ali que quando o mercado está Educação financeira, hein? praticando uma abusividade, né? Então, a gente precisa saber cuidar do nosso dinheiro. A economia começa já do mercado, então, sim. né? E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso, dessa parte do canal, principalmente até bater um pouquinho na tecla do canal de novo, porque, assim, uma coisa que como eu falei, chama a atenção do fato de ser uma pessoa real do dia a dia. E o canal, você começou o canal, assim, não é um canal que tá há muitos anos, já tem um bom tempo, né? Eu acho que já deve ter mais de 3 anos, sim. Mas você começou recentemente, foi pós-pandemia, não foi? Eu queria que você contasse um pouquinho como que foi, porque assim, pelo que eu entendi, Silas, aí eu queria que você até me explicasse um pouquinho dessa história. Você começou do zero e você largou os seus planos e foi pro foco do canal. É isso que aconteceu mesmo? Perfeitamente. Quando eu iniciei o canal faz uns 3 anos, acredito que isso em 2021, mas eu já tinha esse pensamento de iniciar, mas só que aquilo, né? Não vai, muito medo, de fato, de abandonar o trabalho.
a renda, né, no caso, e largar tudo, jogar tudo pra cima, e isso trava muito a pessoa. E um dos maiores erros que eu não tive começado antes foi isso, foi o medo que me travou. Aí eu tive que driblar isso. Como que eu fiz? Eu já fazia uma renda extra, né, trabalhava, estudava faculdade, e quando não tinha aula no final de semana, fazia renda extra de aplicativo. Aí eu larguei, saí do emprego e fiquei só no aplicativo e conciliando o canal. Mas eu só comecei a dar muito do meu tempo ao canal quando eu estava vendo que estava andando. Porque no início é muito complicado. No início tem pessoas que acertam de início. No caso eu não acertei de início. Mas no meu canal foi muito complicado o início dele. Depois passou de 1.000, 1.500 seguidores, aí começou a andar. Com conteúdos, assim, de ações. Então, o início, o que trava, assim, a pessoa é o medo que me travou de ter iniciado o canal por causa eu tenho essa renda aqui do emprego, então vou ter que largar, mas e aí? Eu vou ter que fazer a conta. Então, trabalhava de final de semana de aplicativo para pagar as contas de casa. Então, isso foi ajudando, porque aí eu já tinha aquela renda, sabia que ia entrar, aí fui pro canal, o canal começou a andar, depois de 1.000, 1.500 inscritos. Depois de 7, 8 meses que foi ser remunerado, né? Ali o canal. E... Nossa, foi rápido até. 7 meses pra ser remunerado? Não, eu achei demorado, porque na minha cabeça eu falei, não, isso aqui... Mas você não entendia nada, então, não entendia nada. Porque você tá achando que você foi lento, na verdade, mas 7 meses já liberar a monetização foi rápido. Você bateu 1.000 inscritos muito rápido. Foi muito rápido. Mas pra quem tá produzindo é muito demorado. Parece que é uma eternidade. E você não vê aquele número crescendo, e você não vê... Aí... Qual que foi o principal desafio pra você nesse início que te deixou, que você falou que te deixou com medo, achando que tava errando? O desafio foi postar o vídeo e não ter telespectadores. Então eu estava errando. E olhando para o passado, eu via que estava muito ruim. A imagem, as letras, a parte do título. Entendeu? Então eu não tinha esse conhecimento de trabalhar isso. Então hoje, para a pessoa que está querendo começar um canal, ela precisa ter essa atenção. Parte de como você vai chamar o seu telespectador, qual que vai ser o gancho que você vai utilizar, qual que é a informação que você vai passar naquele vídeo. Entendeu? Porque você não pode também ficar enrolando muito a pessoa, porque a pessoa também não vai voltar pra ti. Você enrola ali pessoa e a pessoa não volta mais. Eu queria até perguntar, falar um pouquinho com o professor Luiz Carlos em relação a isso dele explicando em relação ao canal como o começo foi complicado. E a gente às vezes pode estar falando aqui que o canal foi complicado no começo, mas na verdade quando é assunto empreendedorismo, né? No começo é complicado em qualquer negócio, né? Eu imagino que na parte de contabilidade, por exemplo, já deve ter alguns erros que são os mais comuns no começo, que o cara acha que ele vai abrir a empresa hoje, daqui 3 meses ele tá chutando balde com uma BMW na garagem, né? Qual que é o principal erro, assim, no começo que você percebe que as pessoas mostram amadorismo ali, uma falta de maturidade emocional, talvez, ou planejamento, que você percebe um erro que no começo acontece bastante, assim? São vários erros. Vamos aqui tentar simplificar o máximo possível. Bom, o primeiro deles é a falta de preparo. Não vai buscar informações. Segundo, falta de conscientização. Bom, é isso que eu quero? Não é aquela situação que ocorre em muitos casos. Perdi um emprego, ou então o meu amigo Silas está fazendo aquilo lá, está dando dinheiro, vendendo aquilo, também vou lá. Mas pera, o Silas é o Silas, você. Que nem tu peguei um caso uns 3 meses atrás que a pessoa abriu um pet shop só porque o amigo estava, né? O outro tá faturando tudo. Viu o outro ganhando. Mas só que a pessoa não gostava de cachorro, gato, pelo. Falei, amigo, como que isso tem? Não tem como, não deu certo, não foi adiante. Então, o segundo. O terceiro, falta de meta. O que é meta? Meta é um sonho com data para ser realizado. Se eu perguntar, Silas, eu quero ganhar R$1 milhão na bolsa. Bacana, legal, também quero. Mas como que você vai fazer para chegar lá? O que você precisa fazer? Quais são as etapas? Tudo tem um cronograma, né? E a maioria não se atenta a isso. Outra situação. O empreendedor ou empreendedora, infelizmente, comete esse erro aqui que é capital. Olha, eu saí do emprego, fui demitido, eu ganhava R$5 mil. Abri meu negócio agora, eu também quero ganhar R$5 mil. Amigo, a empresa talvez no começo não vai comportar te pagar nem R$1.000 de retirada. Então você vai ter que ter uma reserva de emergência, com a sua indenização e tudo mais, para no mínimo 6 meses você se aguentar ali. Que a pior coisa que tem é você falar, vou ter que trabalhar agora de manhã para pagar o que eu jantei ontem. Aí você perde o foco, o negócio não anda. Eu escuto muito isso, inclusive. E um outro erro gravíssimo, misturar o caixa da empresa com o seu bolso. Poxa, tô com o meu MEI aqui, faturei 6.750 esse mês.
Tô no limite, hein? Bacana, hein? Bolsa aqui, né? Esse aqui é o salário, a carteira, meu salário. Aí, fulano, aí você vai ter que pagar prestador de serviço, materiais, fornecedores, talvez você esteja no espaço alugado, água, luz. Tem que pagar o Thiago para fazer a divulgação aí nas mídias sociais. Tudo isso daqui. Quando vai ver... Vai ver? Não Salário... sobra. Não, às vezes não sobra, gente. Dá prejuízo e quebra. Então, gente, não misturem, pelo amor de Deus, caixa da empresa com o seu bolso. São coisas distintas. Tem que ter uma conta separada. Separado, tem que ser separado. Se possível... mas eu trabalho com um banco só. Abram 2 contas. Uma para o seu meia jurídica e outra para você, pessoa física. E mesmo que a empresa esteja dando lucro, você não, vamos supor... Fiz as contas aqui, eu como MEI. Sobrou 4 mil aqui, né? No mês. Não sai gastando tudo. Não, não. Você pega 2, deixa na empresa para reinvestir. Isso é o giro de caixa. Giro de caixa, o chamado capital de giro. E os outros 2, a sua retirada. O que muita gente faz, olha. Legal, hein? Você viu, Silas? Caiu, ó. O cliente pagou, tem 5 aqui, que nem o camarada fala. Já vou gastar tudo. Não, calma, amigo. Você vai ter que pagar lá os boletos da empresa, hein? Não é assim, não é lucro aqui lá não. Então, gente, muito cuidado com isso aí. Se aí e tomando os cuidados necessários, a tendência é sempre dar certo. E procure também ter até aquela mentalidade que muitos têm aí, né? Uma pessoa que eu conheci antes de entrar aqui. Mas eu não vou desenquadrar, senão eu vou ter que pagar imposto. Então, seu faturamento fica limitado a 6.750, sendo que você tem potencial para dobrar, triplicar, melhor dizendo. No caso, esse é um ponto importante, que é o medo de crescer demais. Medo de crescer. Ou seja, você já constituiu uma empresa engessada. Ou seja, ela não irá crescer nunca. Então tem que ter estômago. Não, tem que ter. Eu costumo brincar que nós, na área do empreendedorismo, ou empresários, tanto seja um micro, pequeno, grande, o macro, como queira, o multinacional, e tem que matar 1 leão por dia para sobreviver, que não é fácil não. Por isso que pouca gente tem a vocação. E o brasileiro é um dos que mais abre empresa no Brasil, no mundo também, né? Mas por quê? Ele vai mais na necessidade, perde o emprego, corre. Mas na maioria dos casos, que tem uma estatística, me perdoe se não sei se está atualizada, até uns anos atrás, de cada 5 negócios que você abria hoje, com 2 anos, 3 a 4 estavam fechados. Isso mesmo. E o problema não é só fechar, baixar as portas. Ele baixa as portas, mas não dá baixa nos órgãos públicos. Aí já viu. Depois tem multa, uma série de outras coisas. Não vai ver? É pior do que só fechar as portas. E você que é MEI, tome cuidado, gente. Eu abri o MEI, não vou trabalhar, vou deixar de lado. Você não paga aqueles R$80 da guia, que lá vai acumulando. Acumula e vira uma multa. Eu peguei um caso semana passada que a pessoa está com quase R$8 mil de dívida, que vai atualizando. Entra na dívida ativa, professor? Entra na dívida ativa. Vai para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e pode ter protesto no cartório, teu CPF pode ficar pendente, aí você já tem uma série de problemas. Então, gente, mas eu não estou faturando, estou trabalhando. Paga aquela guia de R$80. Vou parar, paga. Ou então você dá baixa e encerra para evitar problema. E não tem, vou falar para você, hoje em dia as coisas estão evoluindo tão rápido que não tem desculpa. Não tem. Eu abri uma conta no CNPJ com um banco digital. E no próprio banco já vem embutido, eu só clico no... Ele pergunta, você já quer vincular a parcela do MEI? Quero, pronto, ele já paga sozinho. Porque não precisa mais nem fazer nada, só tem que ter dinheiro lá na conta. Na corrida do dia a dia, a gente acaba esquecendo que o microempresário, ou também o que está no ME também, né? É o que trabalha mais, ele faz tudo, Você limpa o chão, compra, porque ele não tem como contratar pessoas. Eu brinco que é a eu presa. Não é a empresa, é eu presa. Eu falo que eu faço tudo. Eu faço tudo. Ô professor, a pessoa que não pagou essa guia e precisa aconteceu alguma coisa, aconteceu um acidente, aconteceu alguma coisa, ela consegue? Olha, aí é uma questão que a maioria dos casos a Previdência nega o recurso. Você tem, por quê? Se você não pagou, a Previdência vai entender que você não estava trabalhando. Aí, meu amigo, você tem que correr, parcelar, pagar para tentar, né? E aí, Silas? E a burocracia. Tá achando que é fácil o brasileiro, a vida que você... Não dá, né? Viu, Thiago? Às vezes o colaborador, naquela inocência pura, né? Tá vendo? Thiago, Silas, Luiz Carlos, tá de carro novo, tá andando pra lá e pra cá, só sentado no telefone. O que eles estão fazendo? Só aqui nas redes sociais. Fazendo podcast, né, os dois. Olha lá, teu salário foi pago agora, essa semana, ou será pago quinto dia útil. Nós estamos correndo aí pra arrumar o dinheiro pra cobrir, pra pagar. Então é isso, né, gente? Você sabe que vai ter alguém que vai assistir esse podcast e vai falar assim, olha lá, o Thiago Silas fazendo podcast, o que tá acontecendo, né? Isso sempre mesmo. tem, né? O professor gravando na hora dessa, não tá no escritório, correria do imposto. O professor... Tem equipe lá, né? O professor tá dando podcast agora, não era tá faltando trabalho ou tá sobrando? Então, sempre tem isso, né? Ou então aquele brincando, a conta dele tá recheada. Aposentou. Mandei mensagem pro
professor Exato. e ele tá aí no podcast. Tá, ó. no Cadê podcast. meu imposto de renda? Cadê meu imposto de renda? Tá atrasando, hein, professor? Fica tranquilo que o prazo... Atenção, imposto de renda, o prazo é dia 30 de maio, gente, não é 31. Até o ano anterior era 31. Esse ano Esse é 30. a nossa Receita alterou lá. Então é dia 30, hein? Pelo amor de Deus. Não vão esquecer, não vão ter que pagar a multa aí. Ô Silas, você anotou tudo certinho, né? Dos pontos que ele acabou de falar, certo? Em relação aos erros ou aos preparos que você tem que ter. Eu acho que o que eu acho que eu mais identifiquei, que foi um pouquinho com o que você falou também, é que ele falou que é a falta de preparo, de você não estar pronto ali pro que você tá fazendo. Você acha que no começo do canal você não estava pronto? Ou você ainda não estava, tipo assim, acreditando, ou não entendia, que nem você falou, que você olha para trás hoje e vê que tinha muita coisa que você falou, nossa, tava muito fora do que eu esperava. Mas você acha que você estava pronto para começar o canal? Como que foi essa parte? Teve um preparo, não teve? Em que momento que você olhou e falou, não, agora eu vou? Eu tava... Sempre... Meus pensamentos sempre foram nas contas fixas. Meu problema é sempre conta fixa. Então, meu mês é o quê? 2 mil de conta fixa. Então, tava pensando, onde eu vou arranjar esses 2 mil? Então, quando eu iniciei o canal, eu já tinha isso em mente. As contas fixas, elas não posso deixar de pagar. Então, como que eu vou arranjar essa renda para cobrir o tempo que eu vou estar disposto a fazer o canal? Então, foi isso. Foi fazendo a renda extra, mas já tava pensando na despesa fixa que eu tinha ali com o meu custo, né, de 2021, que era esse valor mais ou menos assim por cima. E como foi pra você? Você falou que assim era normal que no começo você postava um vídeo e você chegou a mencionar que ninguém assistiu, né? Não é que teve um detalhe. Bota aquela frustração. Não são né? poucas visualizações que nem o Grupo Prisma tem, que a gente tem poucas visualizações. A gente tá falando de uma questão de assim, ninguém assistiu, né? Isso acontece, eu já fiz muita coisa que ninguém viu. E aí o ponto é, como que você olhou isso e você falou, não, eu vou tentar de novo? Você tem que se preparar psicologicamente. Mas como que é essa mentalidade sua? Como que você fez bate isso? uma frustração, né? Porque bate essa frustração. Porque você pensa, nem amigo, nem família, nem amigo, nem família, nem ninguém. Entendeu? Assistiu o seu vídeo. Você publicou, você repostou link. Eu acho que é os que menos assistem, na verdade. E você vai pensando que o pessoal vai pra te ajudar, são poucos que vai pra te ajudar. Então você não pode contar com esse tipo de ajuda. O que eu acredito que a pessoa, se ela quer iniciar um canal hoje, olhando para isso, eu focaria em vídeos de 8 ou 10 minutos assim, com capas bem produzidas, que chamem a atenção, que foi os erros que eu cometi no início, que deixaram o meu canal um pouco de lado. Porque o YouTube ele começa a entender quando a pessoa clica. Ela clica, opa, teve clique, então esse aqui tá chamando a atenção. Aí vai pro segundo passo, que é a retenção. Você precisa também reter. Então não adianta ter a capa muito boa e aí o conteúdo não entendi nada, não sei o que está acontecendo aqui. Entendeu? O título é uma coisa, o negócio ali é outra. Entendeu? Então, um dos erros foi isso. Foi eu querer também colocar algo na capa e na descrição. E de fato eu tava falando de outra coisa. Então fui moldando ali o canal. Com o tempo eu acredito que isso é o normal das pessoas, mas se a pessoa pega uma informação dessa, ela já sai na frente. Já melhora muito. Hoje ela já sai na frente. Legal. Hoje Hoje meu conteúdo já não é mais para trazer seguidores. Meu conteúdo é para educar. Para educar e para fazer a informação chegar até o investidor. Você acha que é educativo e informativo? Educativo e informativo. Se a pessoa quer saber o que aconteceu na bolsa e o que está acontecendo, vou lá no canal do Silão. O principal é o informativo, imagina. A informação te leva dinheiro. Porque se você pega uma informação... Você é quase jornalista, então, hoje, no mundo dos investimentos. De trazer informações, ela te dá dinheiro. Porque antes da abertura, você já sabe o que está acontecendo. Já sabe o que vai acontecer. E o canal Silas Rodrigues, ele pode acabar virando futuramente um portal de notícias? Uma página acredito que ele tá voltado a isso. Mas, exemplo, eu tô falando assim de virar um portal, tipo uma Infomoney, sabe? De virar um site, um portal de notícia, uma página no Instagram, um portal de notícia mesmo. Você acha que se ele tem esse rumo? Quem sabe mais pra frente? Acho que sim, porque eu gosto de trazer essa informação, porque eu utilizo. Então eu busco pra mim e hoje eu compartilho com os terceiros, com as pessoas que estão ali comigo. Então acredito que sim. E no seu canal, acontece às vezes você pegar informações em primeira mão, que você tá divulgando até antes do que os canais grandes, que você conseguiu primeiro por estar mais afim ali? E o segredo é bancos de investimento. Você tem que ficar atento ao que eles publicam. Então você pega, antes de todo mundo lá, saiu algumas informações que um banco de investimento do exterior recomendou venda em algumas ações. Aí isso a comunidade já tá sabendo antes do YouTube. Nos fóruns, tá todo mundo conversando. Isso o pessoal já tá se moldando ali para ver qual que vai ser a operação.
E na abertura, 6 da manhã, 4 horas antes, a pessoa também pode pegar essa informação, porque eu sempre compartilho muito rápido. Tem vez que não dá. Tem vez que não dá pra realmente colocar aquela informação, porque aconteceu alguma coisa, mas no outro dia ela entende. Mas aí já passou o tempo, aí a notícia já é velha. Entendi. Não, legal. Isso Mas hoje eu gosto muito de pegar essas informações, porque praticamente ninguém consegue, ninguém pega diretamente. Você vai esperar, ó, eu sempre trago uma comparação. Esse banco recomendou isso. Agora, para você ter a notícia que vai sair nos portais, é depois de 4, 5, 6 horas, lá para meio-dia, 11 da manhã, que vai ter elas. Então, lá no canal, você pode pegar, pode dar a sorte de pegar ali essa informação, porque não é sempre também, né, que pega uma boa informação assim que vai fazer quente, preço. né? Uma dica. Uma dica quente. E o bom da comunidade é o quê? Que eu fico acompanhando, o pessoal tem informações que eu também não tenho. Não sei onde eles acompanham, mas aí no caso eles trazem, aí eu apuro. O boca a boca funciona. Então, né? Funciona. Eu apuro. Funciona. Esses dias postaram lá que tinha alguma coisa acontecendo com a Vale, que era alguma coisa relacionada a vazamento, algo assim. Aí o pessoal já entrou meio em pânico, eu fui apurar. Aí não encontrei. Mas lá saiu muito rápido e o pessoal já tava fazendo as operações meio que Em cima disso. meio que zerando um pouquinho das operações que estavam ali de Vale. E daí quando eu fui, não, isso aqui eles só comunicaram que não era de fato isso, calma. Aí então as coisas voltaram ao normal. Então, Mas ajuda muito porque o pessoal comenta de tudo, então... Eu sempre falo, boca a boca ele ainda funciona. Funciona. Uma tática que eu tenho, inclusive, que eu sou viciado nisso. Eu acho que eu já falei isso em algum episódio, inclusive, com o Victor, né? Que tá ali operando a gente a câmera, inclusive. O Victor é a nossa produção hoje. Majestosamente ali na Vitão, câmera. Gerência de produção. É o Vitão. E aí eu comentei com ele sobre comentários da internet, cara, que eu sou viciado em ler comentário. Porque no comentário sempre tem alguém que sabe muito sobre um uma assunto. dica tem no meio ali. E aí, ele sempre é um comentário que é meio impopular, que ninguém curtiu, ninguém viu, porque ele não fez nenhuma gracinha, ele falou algo sério. Mas, tipo, por exemplo, você vê lá um vídeo de um papagaio. Aí a pessoa tá falando, esse papagaio aí não sei o quê. Aí vem um cara, um biólogo lá do fundo do Acre, e ele comenta, esse papagaio, na verdade, é uma ave rara da fauna brasileira, encontrada em 1900... E ele começa a fazer um documentário. Aí você fala, não é possível. Aí você pesquisa e fala, é isso mesmo. Você aprende umas coisas muito loucas de comentário. E de fato, acontece isso também no canal. Hoje, você abre lá o canal, você vê que eu leio todos os comentários e reajo eles. Então tem informações que realmente eu não tenho, a pessoa foi e comentou. A comunidade se fortalece, então. Isso. Não, agora essa parte do YouTube. Porque lá vai. No YouTube. É enviado para 50 mil pessoas os vídeos lá do YouTube, legal, que mostra o. Então tem um giro de 50 mil pessoas no mês. YouTube. Ali. Pessoas diferentes. Aí eu vejo todos os comentários e tem vezes que realmente a pessoa colocou um ponto de vista lá que eu tenho que trabalhar o meu. E aí eu falei, nossa, de fato isso aí... Aí no próximo vídeo você já aperfeiçoou Isso essa faz parte. sentido. Então eu pego também, leio os comentários, porque os comentários agregam muito. Tem uns que eles vão esculachar, isso é normal, entendeu? Então a pessoa tá querendo começar um canal aí, internet, já isso e aquilo. Esculacho, já? Isso é normal, viu? Já é tem normal. hater? Já tem uma pessoa que vai sempre só pra encher o saco? Tem, eles me lembram, eles falam, ó, eu tenho um rapaz lá que toda vez publica só os pontos negativos do vídeo. Só os pontos Só negativos. os negativos? Só os Você pode negativos. falar o nome desse cara? Não, deixa, não vou dar Mas ibope, ele daí só comenta os pontos negativos. Só os negativos. Não dá Aí, ibope, não. eu, às vezes até falo o nome dele lá, mas é só os pontos Mas negativos. ele comenta em todos, ele tá em todos. Ele não perde um vídeo. Todos. É um seguidor fiel, só que negativamente. Mas eu já sei que ele tá ali, ele gosta do conteúdo, Mas porque senão não estaria. algum pelo menos é válido? Alguma coisa que ele fala é válida ou ele só reclama de tudo? Não, uma coisinha ou outra com certeza é válida, mas... legal. Mas 85% é só... Mas todo comentário ele acha alguma coisa. Só me batendo. Professor, eu quero até pegar um pouquinho desse gancho do que ele falou, da comunidade meio que se retroalimentando ali, e perguntar pra você assim, você como educador também dessa parte de finanças, da contabilidade, de investimento, e principalmente como contador, né? Você acha que na medida que você ensina, parece que quanto mais você ensina, mais você aprende, na verdade, é isso? Eu costumo dizer que eu sou um eterno aluno, sou um aprendiz. Não sei nada. Todo dia eu falo, tem que aprender alguma coisa. Legal. Eu acho interessante também, pegando um gancho aí com o Silas, da explanação dele, eu estou agora no processo de imposto de renda, pessoa física, né? Interessante, algumas pessoas de 2023, que eu fiz a declaração no ano passado, né? Tinha uma posição X de investimentos. Na declaração desse ano, você já nota a evolução que a pessoa teve financeiramente. Como que a educação financeira já está transformando a vida da mesma. Já aumentou os investimentos, está tendo aquela chamada renda passiva, que é? São aqueles juros, dividendos, dividendo que é? É uma parte do lucro que uma empresa de capital aberto, o SCE, distribui.
Então a pessoa já está tendo uma renda, já fica mais motivada, já está pensando em realizar novos sonhos. Tudo isso através do quê? Da educação financeira e com o ensinamento aqui do meu mestre Silas, na arte de investir, na Bolsa de Valores. Né? Vamos falar um pouquinho disso então? Porque a gente falou sobre o canal, falando sobre trajetória, muitos insights, Então. mas a gente não falou do principal ainda, né? Porque talvez o cara você pode estar até assistindo esse vídeo agora e pensando assim, não, vou entrar na comunidade. Chegou o momento de entrar na comunidade do Silas. Só que você fala, mas eu não invisto ainda, eu nem sei o que é investir, né? Aí você fala, como é que eu vim parar aqui? Tá lá o Silas falando, pessoal, ó, a Vale vazou o gás. E você, o que é Vale? O que é Vale? A Vale vende gás, mas não é ali que gás que vende gás. Ele pode ser que aquele vale que a empresa paga todo mês, não é? Não. Vale o quê? É o ticket? É o ticket. De fato, a pessoa tem que se preparar, né? Entrando na comunidade, ela recebe o nosso curso. No curso tem já ações, Sim. tem opções e tem a precificação. O preço justo da mesma forma que eu utilizo. Pra quem nunca investiu, Silas, pra quem nunca investiu, o que é investir pra você hoje? O investir é pensar no futuro. Você olhar hoje o atual cenário que está se desenhando, né? E o Banco Mundial alertou a população brasileira e disse que a aposentadoria aqui vai para 78, a idade mínima. Aí a pessoa tem que parar e pensar, nossa, a expectativa de vida, dá um Google aí, tá dando 74. E tá dizendo que a expectativa para aposentar é 78? Será que vou aposentar? Pós-mortem. Será que vai dar para aposentar? E hoje, os investimentos, você plantando todo mês, você não precisa fazer igual as pessoas dizem para você, que você tem que pegar 100% de salário, 50%, 70%. Eu acho isso errado. Eu acho isso errado porque a pessoa deixa de viver. E deixa de fazer coisas que ela só vai ter tempo de fazer hoje, no caso de dar uma atenção para a família e tal, e tentar fazer isso no futuro, depois não vai ter mais saúde, não é, né? Então, de fato, isso é errado. Então, você separa um percentual do seu capital que você recebe hoje, 10%, 15%, e coloca pensando no seu futuro. Então, esse é um dos primeiros passos que tem que fazer. Pegar esse dinheiro e ir montando. Monta a sua reserva, para você não precisar sacar esse dinheiro que está na Bolsa de Valores, porque é variável. Hoje você tem 1.000, amanhã você pode ter 900. E depois de amanhã você pode ter 1.100. Então, de fato... A gente conversou ali fora, e aí eu tenho até essa pergunta pra você, então, que a gente vê muito esses sonhos sendo medidos na internet, né? Mas eu vou entrar no canal, vou entrar na comunidade, vou começar a investir. Eu vou ficar rico investindo dinheiro? No curto prazo, não. No curto prazo, não. Mas se eu começar a investir, em 2 anos eu fico rico? Não, isso... Depende do montante também, né? Só se você acertar alguma coisa, assim, bem arriscada. Que no meu ponto de vista é arriscado. Né? Uma criptomoeda. Se você acertar essas meme coins aí que sobe 10.000%, isso é um caso à parte. Quem é que vai conseguir, né? Acertar assim. Então eu nem tento. Então eu acho isso aí muito... O foco não é ensinar você a ficar rico investindo, então. Não é rico rápido. Ah. Porque, eu falei na comunidade, a gente tem 15 anos para montar nossa carteira de dividendos, porque até o 15º ano é o que eu acredito que vai dar para viver deles. Então, o que eu invisto hoje, R$200 toda segunda-feira. Toda segunda-feira lá, no final desses 15 anos, eu vou ter, 3 milhões de patrimônio. E aí desses 3... vou pegar uma parte da renda, que vai dar uns 30 mil por mês, e voltar utilizando. R$200 toda segunda-feira. Toda segunda-feira, na ação mais descontada. Então tem uma estratégia. Não é alguma coisa que o Silas tira da cabeça dele. Nossa carteira tem 2 anos. E ela nunca ficou negativa. Então... Mesmo no momento que o Brasil tá agora, que é crise. A bolsa tá derretendo. Isso, a bolsa tá derretendo. Nossa carteira com estratégia tá positiva. E a nossa rentabilidade está boa. Então, com isso, é ter estratégia na hora do aporte, da alocação do capital. Então, você separou esse dinheiro que você vai começar, que você está pensando em começar. Opa, então vou escolher qualquer ação, vou escolher quem está falando desta ação. Então, meu primeiro erro de início foi escolher ações que o pessoal estava falando. O pessoal estava ganhando dinheiro atrás disso e eu me perdi 3 anos para recuperar aí o prejuízo. Seguindo... Professor, por que tem esses grandes investidores que são grandes comunicadores aí no mundo das finanças, que eles dão essas ações que, esse cara tem milhões, ele tá mandando investir aqui, é porque ele sabe o que ele tá fazendo. E aí eu invisto e aí a ação, depois de 1 ano, derrete. Perde metade do valor dela. O que acontece que as pessoas acabam confiando nesses caras por ter muitos seguidores e no final parece que elas só perdem dinheiro na carteira? Bom, gente, precisamos tomar cuidado aí que a internet é um território livre, entre aspas, mas tem as fábricas de sonho aí, né? Então, não vou citar nomes, tem gente que, olha, está recomendando comprar determinado papel, determinada ação, na realidade ele está vendendo, que ele vai vender, vai realizar. E falando aí de um investimento aí, pegando um gancho no anterior aí, muita gente diz, pô, professor, mas eu não tenho dinheiro, eu preciso de muito dinheiro para começar a investir. Não, gente.
Você pode comprar uma cota de um fundo aí com R$ 1, uma ação com 5, tem várias, né, situações. Agora, muitos falam, mas eu não tenho, o meu orçamento, meu salário não dá. Então, falar, isso é mentira. Vamos parar aqui e fazer um cálculo rapidamente. A pessoa que ganha R$ 5.000 por mês líquido, qual a recomendação? Pega 60% para você se manter, que é aluguel, prestação do apartamento, alimentação, educação, transporte escolar para os filhos, roupa, feira, supermercado, essas coisas todas. Água, luz, internet, gás, telefone. Então, R$ 3.000. 30%, que seriam quanto? R$ 1.500. Para você ter aqueles gastos que, se você não tiver aquele gasto, você sobrevive do mesmo jeito. Um lazer, um passeio, preciso sair, vou para uma praia, uma viagem, comer uma pizza, né? Você tem que ter qualidade de vida, tem que ter equilíbrio, não é só guardar dinheiro. Então, eu já teria quanto aí? R$ 1.500 que você falou. R$ 1.500. Com mais 3, 4 e 500. Os outros 500, gente, você pode pegar 250, você coloca numa renda fixa ali, um título do governo, um CDB com liquidez diária, por quê? É sua chamada reserva de emergência. Deu um problema no carro, e aí? Queimou o eletrodoméstico, como é que eu faço? Não é isso? Se alguém ficou doente, precisa comprar um medicamento, você vai ter que comprar. Ou ainda, você foi convidado para ser padrinho de casamento de alguém, batizado, aí é despesa. Ok, reserva de emergência. O restante, que seriam 250, você pode começar a investir aí, gente, em ações, aí, com calma. Vai devagar, você vai formando o quê? A sua carteira. E lá na frente, daqui a pouco o negócio vai multiplicando, né? Então não é desculpa não, dá. E os grandes capitalistas aí, salvo aqueles que herdaram fortunas, começaram pequenininhos, né? Professor, grandes empresas também, as histórias aí, tudo pequenininho. Tem uma coisa que eu reparo muito, assim, o nosso foco com a Prisma é criar a identidade visual das marcas. Sim. E muitas vezes cuidar do marketing da marca. Às vezes a empresa contrata a gente e até confunde, né? Porque ela fala assim, eu contratei você pra fazer meu marketing, você chegou aqui dentro da minha loja mandando eu colocar o uniforme no estacionário, o que isso tem a ver uma coisa com a outra, né? Só que o marketing ele envolve toda a imagem que a empresa transmite pro consumidor final, a experiência do cliente. Aí uma coisa eu queria perguntar pra você, porque assim, o Silas ele falou muito do investimento pessoal, né? R$200 por semana, Sim. Ele falou da história dele, como que ele fez pra conseguir esse valor, quais eram as preocupações dele. Eu acho que a pessoa física que olha pro Silas, ela vai se identificar muito com a história dele. Sim. Agora, um outro ponto também que eu queria entender, né? Às vezes a gente vê o Silas vai até perceber isso. Às vezes você tá no seu bairro e você vê uma empresa que tá ali, um comércio, um mercado. Ele tá ali há 15 anos. E a fachada é a mesma. Não mudou nada. Aí você pensa assim... a gente tá falando do ponto de vista de investimento físico, mas existem muitos empresários que não entendem a importância do investimento na empresa. De falar, eu tô há 15 anos com um comércio e nunca mudou nada. Eu nunca paguei nem pra pintar, às vezes. Há 15 anos nunca pintou. Então, assim, como que você enxerga em relação à importância do investimento do empresário? Assim, qual tipo de investimento que você acha que é essencial para o empresário, para a empresa, para o empreendedor? Que tipo, é essencial, eu preciso, porque eu vou ter meu dinheiro ali das minhas despesas e vou separar umas açõezinhas para mim investir. Mas o investimento da minha empresa, qual que você acha que é essencial? Para minha empresa vai ser ações também? Vai ser estrutura? O que você acha que é o essencial ali? O pilar? Bom, vamos lá. Com relação ao comércio que você citou aí, que felizmente é uma comum nas periferias das grandes cidades, né? Tá 40 anos, tá do mesmo jeito, não mudou nada a fachada, né? Ali tem lugar lá dentro, são verdadeiros acampamentos de ratos, que nem detetizações fazem, né? Gente, esse tipo de mercado barato que você tá indo pegar promoção lá. O que acontecerá com isso aí? Com o passar do tempo, gente, aquela clientela, é uma crítica construtiva, a clientela desse tipo de estabelecimento são pessoas antigas, estão ali acostumadas. Então, o empresário está na zona de conforto. Com o passar do tempo, essas pessoas vão, né, se aposentando, mudando, infelizmente vão deixando aqui, vão partindo, né, daqui dessa terra, né? Então a tendência é acabarem fechando, ou então sendo comprado por outra pessoa, outro empreendedor, outro empresário com uma visão que vai transformar aquilo lá. Agora, investimentos são preponderantes, principalmente no marketing, né? Tem que divulgar a minha empresa, desde uma camiseta que o colaborador está usando, uma fachada, tem que ter um site, alguma coisa, né? Um pós-venda, né? Olha, periodicamente fazer uma pesquisa, foi bem atendida. Quando uma empresa está tendo algum problema no balanço financeiro, qual que é o investimento que você fala, vai precisar injetar aqui? Não, geralmente não está problema no balanço lá, o problema é que está tirando uma retirada acima do que a empresa comporta. Acima do que comporta. É o fator número 1, você já pode ir ali que é certeza, 99% fechar a conta, na verdade. É o que eu citei lá no caso do microempreendedor. Não adianta, minha empresa sobrou 10 mil no caixa, no meu mercadinho. Pera aí. Fulano, você tem que ter um chamado capital de giro. Não tem a separação. O que é o capital de giro? Mas o dinheiro que eu faturei, paguei todos os boletos.
E se aparece uma oferta boa aí, ó? Uma caixa de leite que custa R$5. Então, oferta. Se você comprar à vista, vai sair lá por R$3,50, R$4. É uma forma de eu fazer dinheiro. Se eu não tiver esse capital de giro sobrando, eu não tenho como usufruir disso daí. E para a empresa que sobrou no caixa e ela realmente tem um capital para investir, bom, aí mas esse capital é limitado. Aí que tá o problema. Normalmente, onde que você vê que a estrutura é o mais importante? Não devem investir todos em renda variável, por quê? Das oscilações, lá na frente eu posso precisar desse capital. Então ele pode investir uma parte em renda fixa, né? Que no caso ali, a gente recomenda ali CDB com renda variável, a liquidez diária, melhor dizendo, por quê? Qualquer momento eu posso sacar na hora. Um CDB também é importante, então, para as empresas? Porque principalmente aquele liquidez diária, porque se der um problema de caixa, na hora eu corro ali e saco ele. E a outra parte, que você fala, bom, agora estou com folga no caixa da empresa, aí sim eu posso investir em ações. Então uma empresa também pode ser um bom acionista. Pode, nada impede. E essa prática ela é comum? Você conhece, assim, grandes empresas são grandes acionistas? As grandes empresas, sim, médias para cima, muitas. Agora, para baixo, infelizmente, são casos. Normalmente para baixo você está se mantendo ali, né? A maioria está naquele negócio, infelizmente, ele retira mais do que a empresa comporta para ele. Ele ainda confunde o caixa da empresa com o bolso dele. Mas uma empresa grande e saudável... tem investimento. Mas aí a tendência de uma empresa grande, então, é começar a comprar parte das menores. Eu tive um caso, um rapaz que tinha um mercadinho e começou a investir o lucro dele lá, metade em renda fixa e metade em renda variável. Em 5 anos ele já comprou mais 3 mercadinhos. Então ele já está montando uma mini rede aí. Ou seja, porque ele já teve uma visão, né? Começou a investir o lucro da primeira unidade. E para investir, Silas, falando de investimento ainda nessa linha, para investir, o que é mais importante, assim, na sua opinião? A gente pode até debater um pouquinho disso. O conhecimento ou o comportamento? O que eu sei ou como eu me porto? Porque às vezes o cara sabe muito na teoria... Mas eu já vi, assim, uma coisa que eu percebi, a maior parte das empresas que são bem-sucedidas e conseguem contratar uma agência de marketing, quando eu vou falar com o dono, é um cara super simples, ele, em questão de teoria, ele não manja nada, mas ele já aplica na prática desde pequeno. Então, assim, o que é mais importante para você, o comportamento do cara ou o que ele sabe? O emocional. O comportamento, então? O emocional? O emocional é... Acho que é mais importante como o seu comportamento do que o que você sabe. Porque se ele entra na bolsa de valores e quer... fazer o investimento e não controla ainda o seu emocional, ele não vai ficar. Porque ele não vai aguentar as oscilações, e são diárias. O emocional tem que ser treinado. Você acha que o que mais impacta hoje, na comunidade, por exemplo, o que você vê que diferencia aquele aluno, aquele instruído ali, que ele tem um desempenho melhor, é que ele é uma pessoa que tem um comportamento mais controlado, ele tem mais disciplina, digamos assim. A gente pode usar essa palavra? Vou dar um exemplo, ó. Tivemos um caso específico da ação BIF 3, da Minerva Foods, de carne. Certo. Carne. Ela anunciou uma informação que ela ia trazer captação de dinheiro. Então, o preço ficou 5 e alguma coisinha. E a ação, ela foi até R$7, até lá em cima. Então, ela saiu dos 5 e foi até os R$7 direto. 7, 8 reais. Ela subiu muito. E eu tinha postado na comunidade, conversado com o pessoal e falado, né? Pessoal, o preço geralmente tende a acompanhar a oferta. Não faz sentido essa oscilação para cima. Eu não entrei, porque geralmente a gente entra vendido nessa operação, porque eu tava R$6 na época e o preço saiu 5 e alguma coisinha. Eu não entrei, mas muitas pessoas da comunidade entraram. E a parte do emocional fez algumas ter prejuízo. De 2.000, entendeu? Ficou muito na euforia. Sim. E não pode ser com sentimento o investimento. Né? O emocional conta. Aí teve alguns casos... Todos eles sabiam, mas o Sim. emocional foi o que diferenciou isso. Teve um caso aqui, ó, deixa eu pegar. Teve um caso, o cara colocou mais de 4.000 de lucro no bolso. Porque o emocional dele foi a favor. Então ele tem um emocional treinado. Então para as pessoas que não aguentou a oscilação de 10%, ver perdendo lá 2.000, fechou. Eu fecharia também. Porque o meu emocional, ele não é para esse tipo de operação. De ver assim, eu não gosto de perder dinheiro. Eu gosto de ganhar dinheiro. Não perder, não. Perder, você já sai. Aí, o emocional dele fez ele ganhar esse dinheiro aí com a BIF. Porque ele teve estômago para perder e Aguentou. não saiu. Se esperou e aí voltou Esperou o momento arrebentando. Isso mesmo. Isso é o que mais, na minha visão... Esse é o estômago. A frieza de você olhar o seu dinheiro indo embora e pensando, não, vai voltar. Não volta. Não volta. Então, a pessoa tem que ter muito emocional controlado para segurar isso. Eu até coloquei assim, ó, primeiramente, ó, BIF 3 nos trouxe mais uma visão. O mercado assusta a gente até um ponto de fechar a posição no prejuízo.
pois sabíamos que ela ia ficar próxima a esse valor. O mercado foi muito malvado conosco. Eu mandei uma carta pro pessoal da nossa Carta comunidade. aberta pra comunidade. E elevou ela dia após dia. O mercado não é brincadeira. Só faça trade se você tem o perfil. Se não tiver o perfil, vai ficar ansioso, vai ficar bravo, vai tratar mal as pessoas em volta de forma ruim. E realmente, Desconta, você começa né? a ver assim, prejuízo na sua carteira, a pessoa vai falar com você, você Já xinga ela, você não dá atenção na família, É entendeu? a primeira vítima que aparece que vai Isso. perguntar pra você alguma Vai coisa. tratar mal. Ó, Isso não vale a pena, eu já deixo claro, não vale a pena. Se você não tem esse perfil, não vale a pena. Porque você vai tratar realmente as pessoas mal do seu lado. Você vai Mexer ficar com ansioso. dinheiro é assim, né? Só coloque no trade o que você pode perder. Aí eu coloquei lá pro rapazinho o Edson, que ele perdeu, teve esses 2.000, né? Mas adicionei ali nessa mensagem. Aí depois, saiu o pessoal compartilhando o lucro. Aí quem segurou, fez dinheiro, ó. Quem teve aquele controle emocional Ah, sim. de esperar... Aqui, ó, o Bruno compartilhando. Quanto que tá em verde aí? Qual que é o número em verde? o Bruno faturou R$3.055, é isso? E ele segurou. Então 18% de retorno sobre o investimento de 2.000 ações. ele segurou e foi até o final, até ver o que ia dar. O Bruno, ele teve um controle emocional. Sim. E eu dei Super parabéns, controle, ó. hein? E você acha que no dinheiro, com as contas, assim, do dia a dia, isso também funciona? Não é só com investimento, mas você acha que o emocional também é mais importante do que o conhecimento? Tudo na vida tem o emocional, o controle. Isso não quer dizer que você não deva fazer um curso superior nem nada. Tem que fazer. Mas é o emocional, você tem que trabalhar na primeira. Isso tem tudo na vida, né? E temos aquele ditado, dinheiro não aceita desaforo, né? Quando maltratado, ele cria asas e voa para bem longe. Agora, nós brasileiros tem um problema lá, que aí vem da nossa educação familiar. Com isso aqui, não quero que ninguém saia daqui xingando. Ô pai, mãe, você me ferrou. Não, calma. Nossos pais também não tiveram acesso à educação financeira. Nós, no lugar deles, também teríamos nos educado, no caso, nossos filhos, do mesmo jeito, né? Então, olha, quando a pessoa vem, professor Luiz Carlos, estou com um problema aqui nas minhas finanças, dá para fazer aí dar um apoio aí, fazer um planejamento para saneamento e recuperação? Eu começo com uma pergunta. Não vou perguntar de valores, essas coisas, eu pergunto. Mas primeiro, como é que os seus pais falavam com dinheiro? Xingavam, dinheiro não presta, coisa ruim, coisa daquele bicho, rico não vai pro céu. Se eu ganhar dinheiro, eu vou ficar uma pessoa orgulhosa, vou pisar em todo mundo. Ou seja, só traz infelicidade. Gente, o dinheiro apenas potencializa o que você é. Se você é uma pessoa arrogante, melhor dizendo, será mais arrogante. Se é uma pessoa boa, tenderá a melhorar ainda mais. Vai ajudar mais pessoas. Então, tem que mexer nessas crenças lá. Enquanto você não mexer lá, não adianta. Você pode fazer curso, uma série de outras coisas, tem que mexer no emocional. Então, o primeiro Primeira passo... coisa é emocional. Então, eu Você começo acha com que essa se não tiver pergunta. o emocional, o cara pode ter o Não conhecimento adianta. que for, Você pode fazer pode- a empresa que ele quiser, não vai dar certo. Não vai dar certo porque ele já tem uma programação lá. Não vou nem entrar na PNL, já tem uma programação de fracasso lá. Que ele já traz. Porque do 0 aos 7 anos de idade, a criança é que nem uma esponja, né? Tudo que você fala, ela vai assimilando. Então nós temos aqui como se fosse um CD rodando dentro da nossa mente, né? Aí no inconsciente você fala, eu vou abrir pra quê? Se o meu amigo quebrou, aí vem um parente pra você, olha, é melhor você trabalhar registrado. Eu conheci um amigo que abriu e quebrou. E ninguém vai te apoiar. Então você tem que mexer com essa crença. Eu, no caso de investimento, quando ele falou aí, opções, essas coisas, day trading, eu tenho meu limite mensal. Até R$1.000, se der prejuízo, eu vou dar dando risada do mesmo jeito, porque eu já estou preparado. Então, mais do que isso, eu não arrisco. Então, o meu emocional já está, né? Porque a maioria das pessoas tem conhecimentos na área financeira, eu até brinco, tem obesidade de conhecimento. É palestra, é curso, é live, Então, é e-books. Mas se não mexer no emocional lá em tudo, né? Então a gente pode afirmar, por exemplo, que o primeiro investimento ideal tem que ser nesse autoaperfeiçoamento? Autoaperfeiçoamento. Como pessoa? Como pessoa. De melhorar o seu emocional, melhorar a sua postura, a forma de lidar com as coisas, de pensar... E quando você mexe ali, você mexe tudo na sua vida. Essa programação neuro, né, que a gente fala. Que nós herdamos da infância, mais uma vez, não vamos sair daqui e brigar com nossos pais agora. Mas a gente... Você me ferrou, né? Nada disso, calma. Eles não têm culpa, né? Mas a gente teria feito do mesmo jeito. Tanto é que experimenta você chegar para alguém da sua família, eu vou abrir um negócio. Ah, você tá louco, meu. O cara abriu e quebrou. Os amigos, o Luiz Carlos e o Silas não vai comprar nada no seu estabelecimento. Vão torcendo, ó. Vou financiar um carro. Tomara que você quebre. Eu não vou falar para você por dentro o que acontece. O ser humano, ele é um pouco meio, né, terrível nesse aspecto. Ele tem aquele padrão de vida e não quer que os parentes e amigos passem daquilo lá. Eu tô acostumado. Peraí, não quero também criticar e condenar quem ganha R$3.000. Ó, eu ganhei R$3.000. Então, meu padrão mental, meu padrão de vida é limitado àquilo. Então, você, meu amigo, Thiago, abre um negócio, eu vou... Peraí, o Thiago vai ficar melhor do que eu, por que não? Não vou falar isso para você, mas inconscientemente.
Tanto é que abra um negócio aí, seus amigos, a maioria não vai visitar, não vai comprar, só vão te escrachar, vão te xingar, vão torcer contra. A família, na verdade, é os que menos vão assistir, né? E vão te criticar também. Não, esse podcast aqui, quem vai assistir vai ser pai e mãe, esposa, né? No máximo. Vou ser sincero. Thiago, agora que meus irmãos, depois de 2 anos, estão começando a assistir, né? Os vídeos, aquelas coisas. Ainda dá aquela crítica, né? Ó, falou isso, falou aquilo. Agora, quando o negócio dá certo, sabe que eles vão chegar pra você? Vão bater nas tuas costas. Eu sabia que ia dar certo. Aí você fala, pô, mas lá você me criticou. Então é isso, gente. Tem que ter um controle emocional. Na comunidade, né? Vocês têm todo esse treinamento da questão de investimento. Mas eu assisti o vídeo, eu gostei de vocês, eu gostei da comunidade, eu fui no canal lá no Silas Rodrigues, gostei do conteúdo informativo do canal. Só que eu acho que eu não tenho essa frieza, esse preparo emocional. Vocês também fazem esse treinamento do indivíduo, de falar, olha, a gente vai fazer todo o preparo, vai te ensinar o que você precisa, vai te ajudar a ter uma mentalidade de riqueza, de uma pessoa próspera, não ser aquela mente que tá limitada. Vocês fazem esse preparo também pessoal? O curso eu sempre deixo claro, quando eu falo as aulas, dos riscos. E coloco o meu emocional. E coloco, eu não vou aceitar mais que esse risco, porque meu emocional é esse. E aí, daqui pra frente ali, as pessoas elas vão adaptando o próprio emocional, né? Porque tem pessoas que é propensa a risco. Já vem de você. O que é ensinado dentro da comunidade é pro perfil de cada pessoa individual, então. Eu não quero mexer no perfil da pessoa, entendeu? Eu não quero fazer ela... Não pode forçar ela a ser isso. Não entendi. Porque em algum momento ela vai sair dali e vai voltar ao que ela era. Então eu sou conservador. Se alguém tentar fazer eu ser arrojado... Não vai dar certo. Porque é meu perfil. Então, ao invés de adaptar o curso, ao invés de adaptar a pessoa pro curso, você adapta o curso pra pessoa. Então, assim, pra você, como você é mais conservador, você vai fazer dessa forma. Então, o treinamento é pra cada perfil. Você identifica o perfil e depois você aplica isso? O meu perfil. Então, o meu perfil é esse, eu coloco esse. As que tem os outros perfis arrojados assim por outras, elas identificam que são. É o moderador, né? Elas aguentam o risco igual o professor. Eu tô com R$1.000 aqui para usar esse mês, esses R$1.000 eu aceito a negociar ele. Fazer as minhas negociações. Meu teto, para perder. Isso, e é o normal você fazer isso. Então, no mês anterior, eu falei, pessoal, tô entrando aqui nessa posição, mas se houver um prejuízo, não vai ser nem 10% do que eu ganhei no mês anterior. Então, tá ok. Não teve prejuízo, foi pro lucro, acumulou lucro, entendeu? Então tem que ser, a pessoa identifica o emocional dela. Eu sou contra, mexer no que ela é, porque depois ela vai... Aí já é uma coisa mais de um preparador... Aí seria o professor. Já é uma coisa mais neuro, né? Bom, gente, quando eu falo assim, mexer no emocional, não é mexer, alterar o que está lá dentro. Não tem essa varinha mágica, nem pretendo tê-la. Mexer uns fiozinhos não. Apertar esse parafuso e soltar os neurônios aqui, tico e teco, aqui vão religar, desligar, né? Como queira. Em caso do investimento, você tem a pessoa que é conservadora, moderada, eu sou moderado, e tem aquele que é agressivo. Agora, você tem que perguntar para a pessoa onde é que você quer chegar, quais são as suas metas. Eu, quando estou ali na parte de educação financeira, eu começo perguntando qual foi a educação e vou fazendo com que a pessoa vai descobrindo onde é que ela quer chegar. E a gente vai trabalhar isso. Vai mudar radicalmente. Bom, tudo bem, você pode melhorar? Posso. Mas aonde você quer chegar? Que caminho você quer percorrer? Quanto tempo? Qual o risco? Nessa linha. Então ela por si só vai acabar se descobrindo. A gente vai dar apenas o suporte. Perfeito. Que não tem uma receita pronta. Vai aqui, cada um vai criar no final o seu método, sua própria receita. O seu jeito. Exato. Que a maioria do mercado já chega com um pacote pronto para você fala, as pessoas acham que eu vou pegar a receita do Silas... robô, né? Tudo é robô, é igualzinho. E vou pegar a receita do professor e vou copiar. Mas no final ela vai... a minha sugestão é que ela pega as coisas boas. Sim. Pega, viu que isso é bom no Silas e isso é ruim. Vai, pega coisa boa e deixa ruim e esquece. Coloca na sua estratégia. E cria a sua estratégia. Isso é a modelagem que a gente chama. Você abre... É transparente em toda a sua estratégia para que ela possa olhar e entender uma forma de fazer a dela também. E todas as informações e meus viés, na hora que eu tô ensinando dentro da comunidade, igual essa semana. Você deixar claro. Ensinei o meu olhar para um gráfico. E tem pessoas que olham o gráfico de outra forma. Sim. O resultado pode até bater, mas o olhar, o ensinamento daquela pessoa é de um jeito. O meu olhar, o meu ensinamento pro gráfico é outro. Então, eu ensinando de um jeito que chega no resultado. Outra pessoa pode chegar de um jeito e também ensinar de um jeito e chegar nesse resultado também. Então, eu sempre coloco a minha visão. Rotas diferentes, mas chega no mesmo objetivo lá. A minha
previsão e a pessoa ela tem que entender. Pega as coisas boas. As coisas Isso aí ruins é a chamada modelagem, né? O que deu certo para o Thiago, eu vou modelar aqui para mim, Porque ninguém tem 100% coisas boas. Não, todo mundo tem coisas boas e ruins. A gente também tem coisas ruins. Existe alguém perfeito? Se o cara ele não tá fazendo essa filtragem, ele tá dizendo que ele tudo que ele faz é bom ali, tudo que ele indica é perfeito, já é pra desconfiar então, né? Sim, Só tem coisas boas só tem benefícios, não tem? Não. Já é estranho, nunca vai perder nada, nunca. Eu te faço uma pergunta, fazendo uma comparação banal. Futebol, todo time, aquele time lá ganha todos os jogos, faz jogos perfeitos? Não, tem pontos falhos, isso é normal também. Todos, o ser humano em si tem, é falho, ninguém é perfeito, felizmente, né? Bom, estamos chegando agora na reta final do nosso podcast. Poxa, Espero que todos tenham gostado de até aqui. A gente compartilhou bastante informação, só que eu queria fechar com um bônus, né? Nessa etapa final, eu queria fechar com um bônus, que é uma perguntinha de ouro aqui, que é até meio polêmica, quem sabe não rende até um corte legal. Sim. Mas eu queria fechar com um bônus pra, assim, você que tá pensando em investir, você que entende o mercado, eu queria conversar também com vocês dois e perguntar assim, eu vou perguntar pros dois, mas cada um dá a sua resposta primeiro. Vamos tentar ser um pouco objetivo nessa resposta pra gente não aprofundar tanto, mas tentar explicar o seu ponto, né? Que assim, eu quero que vocês expliquem qual que é como vocês enxergam o mercado financeiro ou a economia no Brasil nos próximos anos. O Silas falou ali sobre um balanço do Banco Americano, né? Do Banco Mundial, não é isso? E ele falou sobre essa previsão da aposentadoria, que talvez a gente não possa nem contar com o fato de se aposentar. E eu queria que você falasse qual que é a sua visão na economia o Brasil o Brasil vai melhorar nos próximos anos? O mundo vai melhorar? O que você imagina, assim, com o seu... Lembrando, tá, gente? Ele não é evidente aqui. A gente tá falando... Não é a mãe, o pai de Ná. O pai de Ná. Não é o pai de Ná. Olhando tá falando com base nos estudos que ele tem. Olhando para as informações que tenho hoje, que estudo diariamente sobre a economia brasileira, eu acredito que nossa terra é abençoada. Mas a perspectiva, na minha visão, é de bagunça. Continua sendo o Brasil. Os próximos anos vão ser mais bagunça, então. É, bagunça. É Brasil, né? Não é, vai ser ruim. Vai ser mais do que a gente já tem mesmo, porque para mudar alguma coisa, você vai precisar do Congresso, disso, daquilo. Não é só uma pessoa que vai resolver. Aí vai aparecer um palhaço de candidato. Acredito que governo não influencia as nossas tomadas de decisões na parte financeira aqui. Porque vai aparecer um, vai aparecer outro, vai aparecer outro, sempre vai prejudicar. As pessoas ficam muito enraizadas. Para tal pessoa isso, para tal pessoa aquilo. Não, meus investimentos sempre estão olhando para... Ela tá fazendo isso? Tá bom. Qual que é a expectativa do que vai acontecer daqui para frente? Se ela tá mexendo com essas contas do governo, a expectativa vai ser aumento de juros. Aumento de juros vai fazer nossa bolsa cair. Já estou me projetando para isso aqui. E ganhar dinheiro neste cenário. Ganhar dinheiro nesse cenário aqui. Com juros e inflação. Que ela tá projetando agora, daqui 3, 4 meses vai acontecer. Igual a queda do petróleo. O petróleo tá caindo. O que vai acontecer daqui para frente? Inflação tende a reduzir, porque o petróleo está caindo, nossos caminhões aí utilizam diesel, o preço do diesel tende a reduzir, as empresas trazem os produtos e isso vai reduzindo a inflação. Então a gente precisa já nesse cenário já estar olhando 6 meses para frente de como vai ganhar dinheiro, como vou me posicionar e olhando um cenário completo o Brasil, vou continuar fazendo a carteira para 15 anos. Eu acredito que o Brasil vai ser a mesma coisa que eu vi aqui desses últimos 5 anos aí que eu tô estudando. O Brasil não vai nem para mais nem para menos. A mesma bagunça. Eu acredito que vai ficar a mesma coisa. E você, professor, você tem uma visão mais otimista pra gente? Eu sou otimista por natureza, mas com os pés no chão, né? Não vou dizer, eu quero ir para Marte lá que eu não vou conseguir. Isso não tem nem como, né? Bom, gente, esse país aqui, desde que eu me conheço por gente, é o país do futuro. E nunca chega esse futuro. É um país super rico em recursos naturais, temos a maior riqueza do mundo que é a água, que ninguém fala, que daqui a pouco vão ter guerras por água, né? Nós temos aqui quase mais da metade da reserva de água potável do mundo. Quase o dobro da Rússia, que é o segundo país colocado. Minério, não precisa nem falar tudo. Mas, infelizmente, a questão cultural o nosso povo é isso. Então eu costumo dizer, deixa o pessoal de Brasília, aqui no estado, brigarem na política lá, que eles atrapalham até demais na sua vida. Mas tem campo para você trabalhar, enriquecer e prosperar. Tem aqui um exemplo, com pouco dinheiro, pouco recurso, você pode fazer uma boa carteira e ter. Posso não ficar milionário, bilionário, mas você pode ter um padrão de vida acima da maioria da população brasileira. E para os novos que estão iniciando no mercado de trabalho, você não precisa se preocupar com se vai ser com 70, 78 ou 90 anos que você vai se aposentar. Você já vai ter o quê? A chamada renda passiva. O que é a renda passiva? É aquele rendimento que cairá na tua conta todo mês, de aplicações financeiras, lucros.
Tem um plano B, Então, acabou, né? tranquilo, plano B. Não contar com a aposentadoria do governo. Não, você tem que pagar, o INSS tem que Sim, contribuir, mas que é o não- mínimo. não- Mas é o não mínimo. contar com isso. Não conte não. Você vai, quem começar agora com 20, 30 anos, em 30 anos você vai ter uma renda que nem o Silas falou aí, ó. Você pode chegar daqui 30 anos em valores atuais com uma renda de 10, 15 mil reais. Se você pegar a nível da população brasileira, na maioria, a maioria está com renda abaixo de 3 mil, a maioria. Então você já está com um patamar, ó, acima disso. Agora tem que ter algo chamado o quê? Meta, disciplina, constância e trabalho emocional. Senão não adianta, hein? Que é a Porque o base, papel é né? bonito, tudo aceita. Agora é emocional. Perfeito. Eu sei que no começo vai dar aquela vontade, vou gastar que estou acumulando. Não, esquece. Inclusive, só finalizar, quem está começando aí, se puder, ler aquele livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, George Samuel Classon. Ele fala a primeira coisa, da sua renda por mês, separe 10%, guarde. Primeiro o dinheiro, pegou o pagamento que caiu na conta? Não, antes de pagar as contas, 10% eu vou tirar que eu vou investir. É o seu dízimo pessoal. Dízimo pessoal, ou seja, você vai contar só com 90% da sua renda líquida por mês. Você criou o hábito, amigo, aí vira rotina, tranquilo. Rotina. E não ligue para que parente vai falar, amigo, que não vai dar certo, pô, não deu para você. Ou melhor dizendo, nem fale nada, fique quieto. Para ninguém te atrapalhar. Só hora que você tiver com uma coisa na mão, dinheiro, tudo aí que você vai achar. Como é que você conseguiu? Dei sorte. Isso me traz Então, uma lembrança. Fala, Pode falar. obrigado. Primeira vez que eu consegui fala no microfone, primeira vez que consegui juntar um dinheiro, né? Assim, uma pessoa da minha família falou: não, pra que você vai fazer isso? É. Entendeu? Aí eu fiquei pensando. Como assim? Você juntou o dinheiro, a pessoa reclamou? Pra que você vai ficar juntando dinheiro? Entendeu? Aí eu já tinha essa visão de entrar na bolsa, porque eu via muita gente Certo. falando, comemorando lucro e tal. Daí eu tive que passar por esse período, né, ruim de perder dinheiro. E aí eu fiquei meio assim, né? Nossa, mas eu entendi por quê. Porque a idade não batia. A visão não batia. Não então bate, não. a visão de término de vida com uma que tá começando. Então. Entendeu? Então a pessoa que tá terminando ali, pra quê também? Isso faz sentido, porque Faz. fazer a carteira, aí tô terminando. Então agora eu vou viver, não vou querer mais juntar. Vou querer viver Desfrutar. a minha vida, desfrutar. Ou então aquela E conversinha. de fato faz Faz sentido, mas eu sentido, fiquei mas triste, são- mas depois eu entendo. Depois você entendeu. Depois Mas Mas eu a verdade é entendi. que somos diferentes. Ô, Thiago, aquela conversa. Pra quê? Vai morrer, não leva nada, gente. Enquanto eu estiver Isso. aqui, eu tenho que aproveitar a vida e deixar um legado. É isso. Eu até falo que um caminho bem solitário é você começar a cuidar das suas finanças. Sim. Porque você perde amigo, porque você vai gastar menos, você vai ficar mais conservador. Tem coisa que começa a parecer besta e não parecia Meu. antes, mas agora você acha Sim. besta e vai. Ô, Thiago, você é que é bem mãe, solitário. você que é mãe depois vai entrar pro time dos casados, você sabe que o principal motivo de separação dos casais é o financeiro, descontrole de orçamento, hein? É o principal É o problema. principal. É um o tema, principal. né, também pra trazer o professor aí pra Não, explicar, eu coloco minha porque disposição pra gente falar sobre educação financeira. Finança hein? pessoal, né? porque finanças conversando com o pessoal da comunidade, as pessoas elas investem sozinha, não tem ninguém na família que investe, as conversas, por isso É que bem é bom solitário. ter a Sabe? tua comunidade, É porque bem solitário. as conversas eles são alinhadas. Agora você chega numa rodinha de amigos, só você investe. Você não pode falar do que você tá falando. Parece um alien, né? Thiago, acho 30 segundos. Silas, aquele caso daquela senhora, não fala o estado. Não né, pode por falar o favor. nome. Perdeu mais de 500 mil, o quê? Foi numa conversa, numa pirâmide aí. Sim. E muita Pessoal- gente cai nisso. Cai. Não. Não- Só no mês passado pegamos 4 casos chegaram na comunidade. Total mais de 1 milhão de reais em é perdas. isso que eu ia falar, total de valores junto, assim, de pessoas Mais de 1 que milhão de perderam reais. mais de um milhão de reais. Pra fechar, eu tenho uma última pergunta, que é uma pergunta rápida que eu sempre faço pros convidados. E vou fazer pra você também, Silas. Se você tivesse uma mensagem, você pudesse voltar no tempo agora e falar com aquele Silas antes de começar o canal. Aquele Silas que acabou de sair do emprego, que tava vendo ainda o aplicativo, e você pudesse falar alguma coisa pra ele naquela época ali, ou talvez até mais antes ainda, quando você estava começando a trabalhar e que você ainda nem pensava em guardar dinheiro, nem investir, nem canal, nem nada. Você era um CLT ali. O que se você estivesse frente a frente com aquele cara, vocês mudaram muito de lá pra cá, né? Você virou um outro homem de lá pra cá. O que você falaria pra esse Silas? Você tem uma mensagem pra ele. Confia no seu sonho. Seria isso. Eu sonhei, eu falei, muitas pessoas desacreditou que eu poderia estar ensinando o que eu sei, o que eu aprendi. E eu olharia pra ele e falei, continua. Continua, porque foi períodos ruins, períodos assim desanimadores, né, que a gente passa. Mas olhando e batendo de frente com ele hoje, ou a pessoa também que tá querendo começar até a investir ou até criar algum conteúdo, confia, faz o que tá dentro de você, que você quer. Seja autêntico. Legal. Seja você, né? Porque o que faz a outra pessoa gostar de você é você é o Tiagão. Você é o professor. Entendeu? Você é o professor Luiz Carlos. Então, cada pessoa ela tem que ter a sua autenticidade. E a outra pessoa ela vai se identificar. Ah, me identifico
por causa disso, disso e aquilo. E aí você vai moldando. Então confie no que você acredita, no seu sonho aí. Confie no que você tá Perfeito. acreditando, porque vai ter medo. O medo vai aparecer as decepções, vai aparecer um monte de coisa. Pessoal, muito obrigado. Que honra essa conversa com vocês, de verdade. Obrigado Thiagão. Espero que a gente consiga ter inspirado outras pessoas, alcançado pessoas importantes com esse vídeo, com essa entrevista, com esse podcast. Redes sociais nas telas, vai passar também as redes sociais do canal do Silas e as outras redes sociais que você pode acompanhar. Eu vou colocar na descrição tudo que ele fornecer depois sobre link para participar da comunidade, o curso, tudo que tem em relação ao trabalho do Silas e também do professor Luiz Carlos. Tudo na descrição, as redes vão aparecer na telinha aqui agora do lado da gente, que tá aparecendo as coisinhas na tela. Então, se inscrevam, na descrição do vídeo também tem mais informações complementares, se inscrevam, comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse episódio. Muito obrigado de verdade, uma honra. Valeu, Thiagão. Obrigado, Thiago, valeu, obrigado pela oportunidade. Pessoal, obrigado. É isso, fechamos mais um vídeo. Se inscreva nesse canal também, Grupo Prisma. Valeu aí. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Pessoal, obrigado, fechamos. Obrigado Tchau, aí. pessoal.